Bendirei ao Senhor em todo tempo, e em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e exaltemos a uma ao seu nome. Busquei o Senhor que me escutou, e de todos os temores me livrou. Muito boa tarde, Oásis São Mateus. Bem-vindas ao encontro desta quarta-feira, 13 de outubro de 2021. Que alegria saber que vocês estão tirando um tempo do seu dia, da sua semana, para encontrar-se com irmãs da caminhada de fé. O encontro ainda é virtual, mas a certeza da comunhão é garantida pelo Espírito Santo. Por isso nós sabemos que estamos todas juntas, reunidas para aprender da palavra do nosso Deus, para compartilharmos os nossos motivos, pedidos de intercessão e também para louvar ao nosso Criador. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a força consoladora do Espírito Santo esteja com todas vocês. Amém? Eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema cuidado. Estamos no mês de outubro, quando lembramos da campanha Outubro Rosa, em que todas as mulheres são convidadas a cuidarem, a lembrarem da importância da prevenção do câncer de mama. E assim como é importante que tanto mulheres quanto homens tomem atitudes para que possam se prevenir contra doenças e assim tenham cuidado pelo seu corpo físico, nós queremos ser lembradas hoje da importância do cuidado espiritual que Deus nos concede. E para tanto, eu quero convidá-las a meditarmos sobre o Salmo 34, o Salmo que fala do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Eu vou fazer a leitura de alguns versículos, vocês podem ler esse salmo depois em casa mais uma vez, com tranquilidade, com a devida paciência. Mas o Salmo 34, no verso 4, ele diz assim: Busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. E segue no verso 5. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esses 4 versículos deste salmo de confiança, eles nos mostram que sempre que nós buscamos a Deus, Ele nos acolhe. Sempre que nós solicitamos a sua presença, Ele vem até nós. Sempre que nós passamos por momentos difíceis e muitas vezes mesmo sem conseguir enxergar e perceber a presença de Deus conosco, Deus ali está. E Deus está presente não porque Ele recebe um telefonema nosso dizendo: Senhor, vem me ajudar porque a situação está muito difícil. Deus não se importa conosco porque nós mandamos um WhatsApp para Ele dizendo: vem rápido, a coisa está feia. Mas Deus está presente conosco e Ele sabe quando nós necessitamos da sua ajuda, porque, conforme o verso 7 diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Toda vez que nós nos colocamos na presença de Deus com humildade, com devoção, toda vez que nós dizemos: Senhor, venha habitar conosco, faça-se a sua presença constante nas nossas vidas. Toda vez que nós entregamos o nosso coração a Deus, Ele pega e toma conta de todas as nossas vidas. E não porque Ele recebe uma mensagem dizendo que as coisas estão ruins, mas porque Ele sabe. Porque, conforme o Salmo diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Deus vai enviar os seus anjos para que eles possam estar próximos de nós. E nos momentos mais difíceis, Ele se fará presente, perceptível nas nossas vidas. O Salmo 34 segue dizendo: Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém, aos que buscam o Senhor, nenhum bem lhes faltará.
mais uma vez, a certeza de que Deus está conosco e nos concede tudo aquilo que nós necessitamos. A promessa de Deus é que nós não passaremos por necessidade, às vezes passaremos por dificuldades, mas mesmo que tudo nesse mundo possa nos faltar, a certeza de que Deus nos ama e de que Ele está junto de nós para atravessar os momentos e as situações mais complicadas da nossa vida, essa nunca será tirada daquelas pessoas que andam com o Senhor. Provem e vejam que o Senhor é bom. Eis o convite que esse salmo nos faz, um dos convites que este salmo nos faz, o de provar, o de ir até a presença de Deus e experimentar isso que Deus quer nos conceder. O salmo segue a partir do versículo 11 e diz assim: venham meus filhos, escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Todos nós que queremos viver na presença de Deus, nós somos convidados a experimentar, a conhecer o temor do Senhor. E o temor do Senhor não é um temor que nos faz ter medo dele, mas é um temor que nos faz respeitar a sua palavra, os seus desejos e assim conhecer os propósitos de Deus para a nossa vida. E quando nós procuramos por uma vida longeva, uma vida longa, para experimentar todas as coisas boas que Deus tem para nos dar, nós somos convidados a nos afastar do mal, refrear a língua do mal, parar de falar palavras enganosas, ou seja, viver uma vida correta, verdadeira, a partir da verdade de Deus e não disso que o mundo prega e dissemina. Afastar-se do mal e praticar o bem são duas atitudes que todo cristão deve fazer para procurar a paz. E o Salmo enfatiza: empenhe-se por alcançar a paz. Muitas vezes nós queremos alguma coisa, mas nós desistimos facilmente porque para conseguir aquilo nós temos que fazer um esforço um pouquinho maior. Mas para a nossa vida de fé, para buscar a paz que Deus nos oferece e quer nos conceder, muitas vezes nós precisamos nos empenhar. Sim, o trabalho vai ser um pouco mais árduo do que nós estamos acostumados, mas o galardão que nos espera é incomparável com qualquer outra coisa desse mundo. Não tem nada nesse mundo que valha a paz que Deus quer nos conceder. Sigo a partir do verso 15, que diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, ele salva os de espírito oprimido. De novo, a confirmação, a certificação de que os olhos de Deus repousam sobre aquelas pessoas que procuram ouvir a sua palavra, que procuram viver em retidão na sua presença. Nesse mundo que o pecado é tão generalizado, em que é relativizado, nós somos convidados a procurar a presença de Deus, e nós procuramos a presença de Deus não quando nós saímos dessa terra num êxtase, num transe e vamos na presença gloriosa do Senhor, mas nós estamos na presença de Deus nesta terra quando o nosso testemunho faz com que as pessoas percebam que há algo diferente dentro de nós que nos move e que não aceita tudo isso que muitas vezes a cultura oferece, mentiras, enganações. São tantas as coisas ruins que vão minando a convivência e que afastam as pessoas dos propósitos de Deus, que é ter uma vida verdadeira, uma vida sem dor, sem mentiras, uma vida sem violência, sem o terror. E isso nós conseguimos trazer quando a nossa justiça se manifesta através da nossa oração a Deus e através do nosso testemunho ao mundo. Quando as pessoas percebem que o nosso viver faz com que o mundo se torne melhor, elas sentem desejo, a sede, a vontade de experimentar. O cuidado de Deus se manifesta na vida das pessoas que não são cristãs, inicialmente com o desejo de poder conhecer um pouquinho mais daquilo que Deus quer oferecer para esse mundo. Quando nós
temos o nosso coração quebrantado perante Deus, quando nós dizemos: Senhor, afasta-nos de todos os males do mundo, não nos tira daqui, mas nos permita sermos um testemunho fiel e verdadeiro da Tua palavra. Quando o nosso coração é quebrantado na presença de Deus, mais pessoas conseguem perceber a Sua glória agindo nesse mundo. Pode ser por gestos pequenos, mas são gestos firmes, fortes e que demonstram que Deus ainda é o Senhor sobre essa terra e sobre tudo o que nela há. Eu quero encaminhar o final desta meditação lendo os primeiros 3 versículos do Salmo 34, que dizem assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. O meu desejo é que dos nossos lábios possa fluir um constante louvor ao nosso Deus, dando testemunho da nossa fé, dando ciência ao mundo de que nós pertencemos a um Senhor que é maior do que todos os nossos problemas. Um Senhor que está consciente das dores que nós passamos. Um Deus que se preocupa em cuidar de todos e de todas nós. E finalizo esta meditação com o versículo 19 do Salmo 34. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Na certeza de que Deus nos livra de todos os males e perigos, convido vocês a viverem o restante desse dia, dessa semana, desse mês, que vocês vivam o resto de suas vidas, na certeza de que Deus nos ama, nos cuida e nos protege de todos os males. Amém? Convido a uma palavra de oração. Deus do cuidado, Deus da paz, nós te rendemos graças e louvores por esse encontro da Oásis São Mateus. Nós bendizemos o teu nome porque tu tens cuidado de nós. Nós conseguimos perceber na nossa vida muitas vezes a tua mão nos protegendo, nos desviando no perigo, nos colocando na direção correta, o nosso caminhar. E por isso nós te rendemos graças, Senhor. Muito obrigado porque os teus anjos acampam ao redor daquelas pessoas que temem a ti e aquelas pessoas que possuem um coração quebrantado. Elas reconhecem a tua grandiosidade, o poder do teu nome e a certeza de que tu habita entre nós. As dores poderão ser muitas nesse mundo, Senhor, mas tu és um Deus maior do que tudo isso, do que todas elas. Por isso nós te rendemos graças e louvores e pedimos, Pai, que nós possamos ainda nesse dia, na nossa vida, com os nossos familiares, especialmente para aquelas pessoas que tanto necessitam, que estão adoentadas com problemas de saúde, problemas familiares, profissionais, que todos nós possamos experimentar o teu cuidado e a tua proteção para as nossas vidas. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.